Hola, mis amores, buenos dias, como estão? Gente, hoje a nossa aula, ela é uma continuação, na verdade, da aula da semana passada. Então, o meu primeiro conselho é para quem não assistiu ou quem faltou por qualquer motivo que seja a aula passada, você vai precisar ver o vídeo anterior para entender melhor o que eu estou falando nesse aqui, a explicação desse vídeo aqui, tá bom? Então vamos lá. Gente, hoje nós vamos, né, que nem eu tinha dito, continuar sobre o pretérito imperfeito, del modo indicativo. Hoje nós vamos ver os verbos irregulares, que na semana passada nós já vimos a formação, né, dos verbos regulares. Hoje nós vamos ver os verbos irregulares, que são aqueles que vocês já sabem, já conhecem, são aqueles que não seguem uma mesma conjugação específica e, por isso, infelizmente, a gente acaba tendo que decorar cada um de forma individual, tá bom? Primeiro, eu coloquei esse trechinho aí, que é o mesmo que tá também no outro slide, mas para a gente relembrar, tá bom? O que indica o pretérito imperfeito, porque é uma pergunta que eu sempre faço nos testes e nas nossas avaliações. Eu sempre pergunto o que expressa tal tempo verbal, né? E o pretérito imperfeito, vocês vão colocar sempre que indica una acción habitual ocorrida en el pasado, pero también puede ser contínua. O que isso significa, professor? Que é uma ação habitual que ocorria, né? Que ocorreu no passado, mas que ela também pode ser continuativa. Não significa o passado perfeito, que a ação aconteceu, ocorreu e pronto, acabou. Era algo que acontecia, tá? É como se fosse o verbo estudava, trabalhava na língua portuguesa. Se eu falo que Laís estudava muito quando era criança, você tem uma ideia o quê? Uma ideia de hábito, de algo contínuo, algo que eu sempre fazia no passado, tá? Não algo que a Laís estudou muito para a prova. Parece o quê? Que eu estudei muito e pronto, fim da história, né? O pretérito imperfeito não, era algo que eu fazia, que acontecia, tá bom? São parações contínuas, porém no passado. Então, entendendo isso, nós vamos agora ver como se conjugam esses três verbos irregulares no pretérito imperfeito. O verbo ser, o verbo ir e o verbo ver, né? O verbo ser vai ser conjugado da seguinte forma: yo era, tú eras, él era. Nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. Ok? Novamente, yo era, tú eras, él era. Nosotros éramos, vosotros eras, ellos eran. O verbo ir vai ganhar um B, né? Vai ficar iba. Yo iba, tú ibas, él iba. Nosotros íbamos, vosotros ibas, ellos iban. De novo, yo iba, tú ibas, él iba. Nosotros íbamos, vosotros ibas, ellos iban. E por último, o verbo ver. Yo veía, tú veías, él veía. Nosotros veíamos, vosotros veías, ellos veían. Novamente, para finalizar. Yo veía, tú veías, él veía. Nosotros veíamos, vosotros veías, ellos veían. E agora, gente, entendendo isso aqui, nós vamos para os nossos exercícios. Deixa eu ver se aqui... Eu vou diminuir aqui para a gente fazer os exercícios, tá? Olha só. O número 1 tem a seguinte questão. Termina aqui. Rellena los espacios com a forma correta del verbo entre parênteses em pretérito imperfeito de indicativo. Então, eu quero o quê? Completar a frase conjugando o verbo que está entre parênteses no pretérito imperfeito do indicativo. Hoje, como são os verbos irregulares,
todos esses exercícios vão ser com os verbos que acabamos de aprender. Então, vamos ver. Letra A. Ele dijo que su hermano, um chico conflictivo. Você tem que identificar, gente, qual pronome, né, o verbo está se referindo para poder concordar com o pronome. Hermano, né, su hermano, é o pronome ele. E como fica o verbo ser no pronome ele, conjugado no pretérito imperfeito do indicativo? E aí vocês vão ver na tabelinha anterior que acabamos de fazer, né, de estudar, e completar essa frase aí. Na letra B, no creio que ellos, tananã, unos malos chicos. Na letra B, você vai completar com o pronome ellos. Na letra C, el médico no pensaba que él, tananã, a recuperar-se. Verbo ir. E o pronome ele. E a letra D, nosotros padres ellos também, felices. Verbo ser para completar. O número 2, desculpem, conjuga os verbos entre parênteses em pretérito imperfeito. Então, gente, vai continuar fazendo a mesma coisa do número 1, tá? Letra A. Hace 2 años, el transporte público, tananã, mucho más barato. Tá falando do pronome ele também. B. Em verano, todas las tardes a la playa. Verbo ir, pronome nosotros. C. Núria y Ramón, los mais jóvenes del grupo. Verbo ser e tá se referindo a duas pessoas, né? Eles. Letra D. Al anochecer, tananã, a passear. Verbo ir, pronome vosotros. E letra E. El jardín de Inés, tananã, el más florido del pueblo. Verbo ser e tá completando com ele também, jardim da Inês, né? E a última questão, gente, para finalizar, né, o número 3, conjuga os verbos amar, comer, partir e ir em ele pretérito imperfeito de indicativo. Amar, comer, partir são verbos regulares. Então, vocês vão conseguir completar revendo a aula anterior, tá? O verbo ir verbo irregular, é dessa aula aqui mesmo. Então, é isso, gente. Os exercícios são para serem copiados no caderno pergunta e resposta. Depois disso, vai tirar uma foto bem nítida e me enviar lá em atividades, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, me procurem aí no Classroom, que eu estarei online para ajudar vocês. E é isso, gente. Beijos!